O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Cadastro Único do Governo Federal pode trazer outros benefícios, além do Bolsa Família. A tarifa social de energia elétrica, carteira do idoso, isenção de taxa em concurso público e a Minha Casa Minha Vida. Para se cadastrar, é necessário levar carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho, declaração escolar e comprovante de residência. Se a sua renda for de até 3 salários mínimos, procure a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho. Zoom TV Jornal. Oferecimento Atenas da Serra, garantindo o melhor para você. Milano Têxtil, qualidade nós temos, só falta sua criatividade. Predial Primos, qualidade e credibilidade em vendas, administração de imóveis, condomínios e bens. E Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. A TV Zoom entra no ar agora, levando a vocês uma retrospectiva da tragédia que acometeu a nossa cidade. Você vai assistir, a partir de agora, o momento da tragédia, as perdas, a reconstrução e as últimas notícias. Voltamos em um minuto. A história de Nova Friburgo passa a ser contada antes e depois da madrugada do dia 12. Um volume de chuva muito acima do esperado. O cenário, morros caindo, rios transbordando e pessoas sem saber ao certo o que estava acontecendo. Faz uma semana que Nova Friburgo vive em clima de desespero. Na madrugada do dia 12, a Defesa Civil registrou 300 milímetros de chuva. As águas invadiram casas que nunca tinham sofrido o drama das enchentes. Em meio à escuridão, vários bairros ficaram embaixo d'água, como mostram as imagens registradas pelo repórter cinematográfico Elson Câmara em Conselheiro Paulino. Até agora, a Defesa Civil ainda não conseguiu contabilizar quantos pontos de deslizamento foram registrados em Nova Friburgo. Centenas de casas desabaram, provocando a morte de famílias inteiras. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a acompanhar o drama dos moradores do Alto do Floresta, que virou uma clareira. Quem não perdeu a vida tentava resgatar os vizinhos. 2011 começou de uma maneira trágica aqui em Nova Friburgo. Ao andar pelo Floresta, podemos ver os moradores nervosos, preocupados, muitos ajudando. Muitos estiveram aqui durante toda a noite, ajudando os moradores que perderam suas casas, como é o caso do Rogério. Rogério, você acompanhou essa tragédia. O que aconteceu aqui durante a noite? Foi um caso, meu Deus do céu, parece até que o mundo estava acabando. Vamos botar assim, gritos e mais gritos e tudo escuro. Ninguém conseguia ver nada. O dia clareou, nós só vimos isso aí. Tragédia e mais tragédia, casas e mais casas demolidas, destruídas, corpos e mais corpos depois retirados, vidas e mais vidas sendo resgatadas com vidas, né? E, enfim, né? É isso aí que vocês estão vendo aí, que Friburgo acabou. Lá no alto, nós contamos, no mínimo, por alta, de 1 a 1, no caso, não todos, chegou a 50 corpos. E você conseguiu salvar uma pessoa durante todo esse problema? Para a honra e glória de Deus, através de um cachorrinho latindo, ninguém quis subir a área perigosa, subi através do cachorro, resgatei o cachorro, mais à frente, a lama quase na cintura, escutei uma garotinha, amiga minha, gritou: Rogério, socorro. Fui até ela, tinha uma geladeira cobrindo a cabeça dela e o corpo dela mais ou menos cobrindo, né, toda coberta de lama. Limpei ela, comecei a limpar, eu gritei, os amigos vieram, começaram a retirar a geladeira da cabeça dela. Quando eu fui puxar, meu pé escorregou, bateu do lado do braço da irmãzinha, já estava do lado, limpou um pouquinho do braço da irmã dela, a irmã dela estava em óbito. Como é que fica o coração a partir de agora? Meu Deus do céu, e sem contar que o pai dela ainda se encontra lá, né? Ainda se encontra lá, e lá foi resgatada a mãe dela e uma irmã menor de idade do que ela, né? Ainda no dia da chuva, prédios em pleno centro da cidade desabaram. 3 bombeiros correram para socorrer os feridos do edifício que foi engolido por um deslizamento e acabaram perdendo suas vidas.
Os colegas de profissão encontram um tempo de chorar antes de partir para mais um salvamento. Perder bombeiro é sempre muito triste. Ainda mais que eles estão no objetivo de salvar vidas, como foi o caso deles. Inclusive, um estava até de folga, estava voluntariamente ajudando a equipe que estava trabalhando, que foi o Sargento Verli. Não é a primeira vez que eu perco bombeiros trabalhando, e é uma dor que não tem comparação, tá? É como se perder um ente da família, porque eles são da nossa família. Corpo de Bombeiros é uma família. Perdeu o Verli, perdeu o Freitas, perdeu o Lugon, esses dois últimos, inclusive recém-formados. Uma tomada aérea feita no sábado mostra uma catástrofe nunca antes imaginada. A pior da história do país em mais de 100 anos. A vegetação deu lugar a imensas crateras nas montanhas da região serrana. Pessoas ficaram isoladas, sem água e sem comida, sob a ameaça de mais deslizamentos em diversas localidades. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu resgatar grande parte dos soterrados. A situação estourou a chuva, de madrugada. Vieram até algumas pessoas lá da rua São Roque para morar em São Geraldo para sair do perigo. As pessoas que ainda têm corpos debaixo da barreira, tá? E não escapou ninguém. Todos que vieram da rua São Roque de Olaria, que mudaram para São Geraldo, chegaram no dia da chuva, 9 horas da noite, viveram algumas horas e de madrugada a casa caiu. A senhora sabe se conseguiram tirar alguém com vida de uma dessas barreiras aqui do seu bairro? Não, só daqui da rua aqui da Aracruz. A rua Aracruz nós conseguimos salvar uma menina. Mas só que a mãe e o menino, o irmãozinho, ficou debaixo dos escombros e morreram. Eu trabalhei mais na Igreja Batista Nova Morada, entendeu? Limpando os corpos, botando roupa, fazendo o que tinha que fazer para que a família não pudesse ver as pessoas daquele estado, né? Muitos morreram queimados de gás, de raios, não sei. Sei que estavam bem queimados, queimadura de 1º grau. E hoje eu peço até a vocês, se possível, que agilizasse para a gente antitetânica, porque eu estou com bastante gente feridas em São Geraldo, estou encaminhando para o Raul Sertã, inclusive a polícia deu um apoio para a gente aí, levou alguém para o Raul Sertã, só que eles não têm como voltar. A seguir, comunidades isoladas, os helicópteros buscam sobreviventes. SOS Nova Friburgo, localização de pessoas. Ligue para 22 2523 5563 com o nome e o endereço da pessoa procurada. Uma equipe de voluntários irá ao endereço e a informação será repassada para você pela central SOS Nova Friburgo. É uma Nova Friburgo solidária. Ligue para 22 2523 5563 SOS Nova Friburgo, localização de pessoas. Iniciativa Viva Rio, Sucesso FM, Rotaries Clubes de Nova Friburgo, Igreja Ceifa e TV Zoom. Você precisa saber. O contato com as águas sujas das chuvas pode causar vários problemas de saúde. Um dos principais é a leptospirose,
doença causada por uma bactéria encontrada na urina do rato e que pode entrar pela pele humana. Os sintomas são febre, dor muscular, náuseas e dor de cabeça. Neste caso, procure um médico imediatamente. Iniciativa Viva Rio, Igreja Ceifa, Sucesso FM, Rotary Clubes de Nova Friburgo e TV Zoom. O Lar Abrigo Amor a Jesus precisa com urgência de ajuda. A entidade tem 4 contas correntes para quem puder ajudar através de donativos em dinheiro. Uma delas é na agência 03352 do Banco do Brasil. Conta número 4501-2. Mais informações pelos telefones 2522-5130 ou 2522-7102. O Lar Abrigo Amor a Jesus também precisa com urgência de material de limpeza e remédios. O Lar Abrigo Amor a Jesus conta com você. Você precisa saber. Após o período de chuvas, uma das doenças que pode surgir é a hepatite A, que pode ser transmitida pela água misturada com o esgoto humano. As pessoas contaminadas apresentam sintomas semelhantes à gripe, além de alterações gastrointestinais. Para garantir que a água é segura para o consumo, ferva por pelo menos 1 minuto. Iniciativa Viva Rio, Igreja Ceifa, Sucesso FM, Rotary Clubes de Nova Friburgo e TV Zoom. Atenção! As frentes de trabalho de emergência em Nova Friburgo estão precisando com urgência de sacolas plásticas de qualquer tipo, caixas ou qualquer material para embalagem. Favor entregar no estádio do Friburguense, em Olaria. É a TV Zoom reconstruindo Nova Friburgo. Nos dias após a tragédia, vários pontos da cidade completamente isolados. O socorro vem de todas as partes. O número de mortos identificados já chega à casa dos 300 e o trabalho continua em busca de sobreviventes. Depois de horas de chuva é que era possível ter uma dimensão da tragédia. A Praça do Suspiro deu lugar a muita lama. A igreja de Santo Antônio, tombada pelo patrimônio histórico, foi arrasada por uma avalanche de terra, que destruiu também o teleférico e toda a praça. A lama foi parar na rua General Osório. Um pouco mais à frente, no bairro de Duas Pedras, mais destruição. Aqui no início da RJ 130, a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo
ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente, a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. A gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Nossa equipe segue para a zona rural do município. Às margens da RJ 130, o que se via era um cenário de guerra. Casas e encostas desmoronadas por toda parte. Do Córrego Dantas à Conquista, sobreviventes de um desastre natural nunca antes imaginado pelos moradores. Algumas comunidades só puderam receber ajuda de helicóptero. No Campo do Coelho, morre também soterrado o ex-prefeito de Nova Friburgo, Paulo Azevedo. Uma cidade de luto que não tem tempo de homenagear um homem público que se foi em meio à tragédia. A todo momento chegam famílias em busca de notícias ao IML improvisado no centro da cidade. O reconhecimento agora está sendo feito através de fotos. Tudo que essas pessoas querem é poder enterrar seus familiares. A gente está aqui com uma moradora do Jardim Ouro Preto, né, que está procurando os familiares dela. Mariette, o que aconteceu? Olha, pela volta de umas 15 para as 7 da manhã, uma barreira na nossa casa caiu, levando 3 casas, sendo que nesse morro é só família. Então foi crianças, numa base de umas 5, 6 crianças que faleceu, adulto, acho que uns 4 adultos também que faleceu, e a gente está procurando e não está achando. Eu vim aqui agora, não consegui encontrar, está separado por bairros, e o meu bairro não está aqui, meu tio já foi lá no Alunão, também não encontrou, e a gente está em busca para ver como é que faz, né? Graças a Deus eles estão doando os caixões, porque está tudo soterrado, não tem documento, não tem nada, só para ver mesmo o corpo, reconhecer para poder enterrar, porque a dor é muita, a perca foi grande e tem ainda muita gente debaixo de terra lá para a gente retirar e enterrar também. Esse local que vocês moravam, a Defesa Civil já tinha ido lá, constava como uma área de risco? Olha, aonde eu moro não estava como área de risco. Ao lado tinha uma casa verde, tem ainda lá, e essa casa não caiu. A Defesa Civil foi lá, interditou, falou para o dono quebrar aquela casa, demolir, porque ela ia arrastar as casas todas abaixo. Só que essa casa não caiu. O que aconteceu? Que tinha uma rua de barro em cima, conforme o barranco dessa casa verde caiu, foi acumulando, não tinha vazão para água, aquilo encharcou e desceu a lama todinha que foi levando as 3 casas. E a nossa casa está em risco lá, a casa de todos os vizinhos, a casa de uma tia minha está quebrando e pode acabar de levar o morro inteiro, como aconteceu no Alto do Floresta. Vocês desejam agora encontrar essas pessoas? Só encontrar para poder enterrar e partir em frente, porque a perda foi toda, mas graças a Deus a gente está aí com vida, as pessoas que ficaram, né? Mas vamos seguir em frente. Nos pontos de desabamento onde ainda não foi possível resgatar as vítimas, parentes acompanham a cada dia o trabalho das equipes em meio aos escombros. Passados 5 dias da tragédia, que acabou derrubando pelo menos 5 casas e um apartamento aqui no loteamento Barão, a gente encontrou aqui o Silvanier tentando resgatar o que sobrou, né? Mas o mais importante o senhor perdeu, né, Silvanier? O mais importante eu perdi, que foi meu neto, né? A minha filha quebrou a bacia, o braço, está imóvel, teve que tirar do hospital porque tem que ajudar as outras pessoas, eu compreendo, aí botei ela numa casa de parentes. Ela vai ficar por 40 dias imóvel, deitada, para a bacia se recuperar. Depois dos 40 dias ela tem que operar o braço. Mas meu genro machucou a cabeça, meu genro lutou. Para você ter uma ideia, a força dele foi tão grande que ele arrancou a grade. Ele tentou salvar a Priscila, a Ângela. E tentou salvar meu neto que gritava socorro. Mas a avalanche foi muito forte, jogou ele aqui, ele teve que agarrar nesse fio aqui, puxando.
e os vizinhos ajudaram. Minha filha ficou pela parte com a metade do corpo soterrada, foi o que conseguiu, com a ajuda dos vizinhos aqui, foi muito importante. Eu tenho que agradecer essa vizinhança toda, essa comunidade que ajudou, mesmo eles perdendo gente querida deles. Ele ajudou o seu Eduardo, o Carlos, o filho, uma luta danada. Infelizmente, meu neto faleceu, eu consegui encontrar o corpo dele sexta-feira, quase 5 horas da tarde, com a ajuda da máquina, dos bombeiros e dos vizinhos de novo. Mas aqui embaixo ainda está perdido o Zorim, que é o avô do Lucas por parte de pai, e o Carlos, que era outro morador. São 2 corpos que ainda a gente não conseguiu encontrar. Mas eu ainda agradeço a Deus que minha filha está viva, meu genro, para recomeçar tudo de novo. E aqui, o que vocês pretendem fazer desse local? Não há condições mais de morar aqui, de reconstruir alguma coisa aqui? Não. Minha filha não quer voltar nunca mais aqui, nunca mais. Não tem como reconstruir aqui mais. A direção do Hospital São Lucas informou que o prédio foi vistoriado e não apresenta rachaduras. A limpeza do local está sendo providenciada e os atendimentos estão previstos para a Nova Cor e a Unimed. A seguir, os voluntários se unem em uma frente de trabalho e as últimas notícias de Nova Friburgo. Atenção! O Hospital São Lucas informa que as notícias sobre a demolição do seu prédio não são verdadeiras. Engenheiros vistoriaram o prédio e atestaram que a estrutura está intacta. As obras de recuperação serão iniciadas o mais breve possível. No início de fevereiro, um atendimento emergencial será iniciado no antigo Nova Cor. Enquanto isso, os associados do Plano GS serão atendidos pela rede credenciada e pelo Hospital da Unimed. Em breve, o Hospital São Lucas voltará a ser referência na região e o GS continuará atendendo com a qualidade de sempre. Nova Friburgo precisa de você. Conta SOS Nova Friburgo. Você pode ajudar os atingidos pelas chuvas doando qualquer quantia no Banco do Brasil, agência 03352, conta 120.000-3. Nova Friburgo conta com você. Iniciativa Viva Rio, Igreja Ceifa, Sucesso FM, Rotaries Clubes de Nova Friburgo e TV Zoom. A hora é agora. A hora é de união, solidariedade, força, fé e esperança. Abrace seu vizinho, seu amigo, aquele que precisa do seu calor humano, do seu carinho, da sua atenção. A hora é agora. Se cada um de nós fizer um pouco, se cada um de nós fizer a sua parte, mesmo que seja muito pequena, toda a dor, todo o sofrimento, com certeza, será envolvido num grande abraço fraterno. Ajude,
Muitos esperam por você. Não se esqueça dos animais perdidos e abandonados. Juntos somos fortes e com a ajuda de Deus alcançaremos dias melhores. Vamos ter a nossa cidade bela e acolhedora novamente. Vamos ter a paz no coração para trabalharmos por um futuro melhor. Nova Friburgo precisa de você. Abrace o seu vizinho. Abrace um amigo. Abrace nossa Friburgo. Uma campanha Viva Rio, Sucesso FM, OAB, Rotaries Clubes de Nova Friburgo, Igreja Ceifa e TV Zoom. Se você tem um brinquedo sobrando em casa, doe para a campanha SOS Nova Friburgo. São centenas de crianças desabrigadas que precisam do seu apoio. Você pode doar no seguinte endereço: Igreja Ceifa, Rua Sara Braune 89, ou pelo telefone 2523-5563. Um brinquedo usado pode trazer muita alegria a uma criança desabrigada. Participe de coração. Iniciativa Viva Rio, Igreja Ceifa, Sucesso FM, Rotaries Clubes de Nova Friburgo e TV Zoom. Você pode ajudar doando água, botas de borrachas acima do número 42, velas, fósforos, óleo de soja, soro antitetânico, doxiciclina 100 ml, fraldas geriátricas, lenços umedecidos, lençóis de solteiro, sucos, leite longa-vida, farinha láctea, mamadeiras, escovas de dente, pasta de dente, gel antibacteriano, fraldas infantis, hipoglós, polvilho antisséptico, sal, farinha de mandioca, pão de forma, biscoitos, barra de cereal, achocolatados, temperos, quentinhas de alumínio para facilitar a distribuição de comidas, talheres descartáveis, fita crepe, saco de lixo resistente, sacos de supermercado, luvas, máscaras cirúrgicas, pastilhas de cloro, pilhas para lanternas, qualquer recurso de iluminação sem eletricidade, produtos de limpeza e higiene pessoal. É a TV Zoom reconstruindo Nova Friburgo. Uma
Uma grande força-tarefa toma conta da cidade. Voluntários chegam de todos os lados. A solidariedade é o sentimento que invade Nova Friburgo. Entre tanto choro, é que os friburguenses começam a reconstruir a cidade. E a ajuda vem de todo lugar. Seja do vizinho da porta, que dá comida e abrigo, às forças internacionais que desembarcam a todo momento, trazendo roupas, alimentos e remédios. Uma luta para que a situação não se agrave ainda mais. Nós estamos aqui nos preparando, o hospital de campanha não está ativado ainda, nós estamos em construção, instalando ele, os equipamentos, as barracas. Nossos médicos é que estão ajudando aqui nesse ambulatório improvisado, estão atendendo a população com clínica médica. A previsão de nós, quando o hospital estiver funcionando, teremos pediatra, cirurgião, ortopedista, clínica médica, emergência odontológica e emergências clínicas. Então, poderemos fazer exames radiológicos e exames laboratoriais simples, isso quando estivermos ativados. Por enquanto, apenas nossos médicos estão ajudando os clínicos aqui. Os atendimentos já estão sendo realizados. A pessoa que está com qual tipo de problema pode vir procurar aqui? Nós temos aqui casos clínicos mais leves, por enquanto, são lesões de extremidades, pequenos traumas, alterações de pressão, muita gente perdeu seu medicamento e acaba descompensando sua doença crônica, diabéticos que descompensam, hipertensos e pequenas traumas. Nós temos um ortopedista que já está fazendo isso, atendendo esses pacientes e esses casos mais simples, por enquanto. Como médico, qual a orientação que o senhor deixa à população, até em relação à água, né, que a gente sabe que está com problema de distribuição mesmo aqui na cidade? O que o senhor falaria à população? Nós temos, eu como médico, orientar a população a tratar, não tomar qualquer água. A água, mesmo com uma aparência de estar límpida, ela pode não estar própria para o consumo. Ela deve ser tratada ou com o uso do cloro, ou do hipoclorito de sódio, ou quando liberada aí pela secretaria ou pelas autoridades competentes. E realmente manter a calma, até em função de alguns boatos que vem surgindo na cidade, a população tem que se manter calma e realmente tentar ir para um lugar seguro. Com certeza, nós tivemos aí um caso agora de um boato que balançou a estrutura da cidade, digamos assim, as pessoas ficaram apavoradas, um pânico coletivo, isso é um momento perigoso, um pânico coletivo. A população tem que confiar nas autoridades que estão aqui. A Marinha do Brasil está aqui para ajudar, para atender quem está necessitando e para isso nós estamos nos esforçando, trabalhando aqui, noite toda trabalhando para instalar esse hospital e ajudar a população. A população deve manter a calma e procurar o auxílio e o apoio dos órgãos competentes. Os hospitais de campanha montados pela polícia e pela Marinha recebem os feridos. Dezenas de helicópteros partem a todo momento para socorrer pessoas em pontos isolados. Uma corrida contra o tempo, para não se perder ainda mais vidas. Informações dão conta de mais de 600 mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos. O nosso trabalho tem sido incessante. A gente tentou mais cedo vir de helicóptero, hoje não conseguiu, não tinha teto para passar. Já acabou saindo aeronave, vindo de viatura. A gente está trazendo todo o material necessário para atender desde pequenos procedimentos, cortes, esse tipo de coisas, até grandes procedimentos, material de reanimação cardiopulmonar, está sendo trazido via aeronave ou via terrestre pelas viaturas. Vocês vão estar em outros bairros, né? Quais são os locais que vão receber esse serviço? A gente se baseou uma parte do nosso efetivo aqui, no 11º Batalhão. Estamos com a ambulância aeromédica aí, o helicóptero também, fazendo remoções. Estamos com um grupo que vai atuar em Vargem Alta. E estamos com outro grupo que está se mobilizando agora para se dirigir para a Estrada Teresópolis-Friburgo, onde há relatos de muitas pessoas ainda que não foram atendidas. Nós vamos sair agora 2 viaturas para Teresópolis-Friburgo. Você que é médico, já acompanhou o sofrimento de muitas pessoas, já tinha visto uma situação como essa na sua vida inteira? Não, desde a época de estudante a gente trabalha com esse tipo de acidente. Trabalhei bastante em 89 no Rio de Janeiro, mas nunca algo dessa magnitude. É muito complicado até para quem já está acostumado com essas situações? É muito complicado. Até pensando nisso, nosso comandante determinou que a gente deslocasse nossa equipe de psicólogos aqui para a cidade também, para dar um apoio integral à tropa, que está vivendo situações muito difíceis no resgate. Nos abrigos, é a solidariedade que consola quem perdeu tudo, até as suas famílias. Mutirões para a distribuição de roupas e utensílios de higiene, e na preparação de alimentos, seja nos abrigos montados nas capelas, casas abandonadas ou moradias, como no Rui Sanglar.
Nós estamos definindo locais estratégicos para fazer a distribuição de donativos de água que estão sendo arrecadadas em todo o estado do Rio de Janeiro pela OAB. E distribuindo aqui no Morro do Rui, tanto na capela quanto na associação de moradores local. Já foram 4 toneladas de água distribuídas e mais 5,5 toneladas de mantimentos. Então nós estamos dando suporte também, na medida do possível, jurídico, para restabelecer a dignidade dessas pessoas aqui dessa comunidade tão carente. Raíssa, de 16 anos, é uma das desabrigadas que encontrou conforto em um destes lugares. Junto com seu bebê de 5 meses, ela tenta recomeçar. Chegando lá, só deu tempo de tirar minha avó. Quando a gente ouviu um estalo assim na casa, tiramos minha avó. Fomos para a padaria. A padaria a gente estava ouvindo um estralo. A gente fomos pro mercado que chama Fued. Aí ficamos na casa, caiu todinho. Casa da minha avó, casa da minha tia Lucinha, tudo caiu. Quer dizer que vocês perderam tudo? Perdemos tudo. Aí a gente ficamos até de manhã, esperamos amanhecer. Estamos desde meia-noite, estava desde meia-noite na rua. Esperamos amanhecer. Quando amanheceu, a gente procuramos. A gente achamos isso daqui, a gente veio pra cá. Cerca de quantas famílias estão aqui, você sabe me dizer? Aqui nessa casa, só a minha família tem 45. Só tá minha família aqui. No dia da enchente, né, na véspera, no dia de manhã, chegaram todo mundo aqui na minha casa, as crianças, né, querendo, né, procurando um lugar para ficar, que perderam a casa, né. Abriguei todo mundo aqui na minha casa. Foi o que eu fiz. Fiz tudo que podia ser feito, né, porque é muito difícil. Você vê essas crianças todas sofrendo e sem condições nenhuma. Tá. Peguei minha laje e falei, ó, vamos forrar lá e vamos ficar lá. E dentro da minha casa ficou cheio, tá? 75 pessoas, menos as minhas. O gabinete do prefeito virou um grande quartel-general. É de lá que saem as ações. A presidente Dilma Rousseff esteve na cidade na quinta-feira. O vice-governador Pezão continua a coordenar os trabalhos e o governador Sérgio Cabral chega à cidade a todo momento. Boa tarde. Fizemos um sobrevoo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda, entre outras autoridades, e eu, começando por Petrópolis, sobrevoamos a área atingida de Itaipava, fomos a Teresópolis, sobrevoamos toda a região de Teresópolis, entre Teresópolis e Friburgo, sobrevoamos diversas áreas atingidas, áreas agrícolas, áreas onde o rio tem uma presença forte em hortifruti, e de lá chegamos até Nova Friburgo. Durante esse percurso, obviamente, todos nós emocionalmente muito impactados. Chegamos à Prefeitura de Nova Friburgo e aqui no centro de operações, montado no andar de baixo, o presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Ícaro Moreno, sob a liderança do vice-governador Pezão e dos demais secretários de Estado envolvidos com as operações, junto com as autoridades federais envolvidas com a operação, autoridades militares do Ministério da Defesa, autoridades federais civis, autoridades da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Nova Friburgo, a começar pelo prefeito, parlamentares da localidade que conhecem profundamente a área, todos fizeram uma exposição aos ministros, a mim e à presidente da Caixa, sobre a integração realizada nos 3 níveis de governo, o envolvimento da sociedade, um painel da situação nas 7 cidades atingidas
desde o resgate de corpos, os resgates de vidas, o apoio social dado a essas famílias, a desobstrução de vias vicinais, estradas estaduais e federais e todos os procedimentos emergenciais atuais de curto e médio prazo que estão sendo tomadas por todas as áreas. Foi uma reunião muito produtiva, muito eficaz. O balanço da madrugada de terça-feira para quarta-feira, a nossa vinda com a presidente Dilma na quinta-feira ou sexta-feira e quinta-feira, o balanço da nossa vinda com a presidente Dilma na quinta-feira para o dia de hoje é de um avanço muito grande no trabalho de resgate, desobstrução de vias, de limpeza de ruas, de atendimento à população, 2 hospitais de campanha montados aqui, hospital de campanha montado em outras cidades. Enfim, menos de uma semana da tragédia, avanços ocorreram e muitos desafios pela frente. Portanto, nós estamos engajados, integrados e envolvidos nesses desafios de maneira organizada nos 3 níveis de poder. Eu quero mais uma vez agradecer a todo o governo federal na pessoa da presidente Dilma Rousseff, que ontem mais uma vez ligou para mim, ligou para o Pezão, manifestando diariamente a sua preocupação. Nesse momento, ela está recebendo no Palácio do Planalto secretários de Estado da nossa equipe para, junto com autoridades do governo federal, na sua sala de reunião, e dirigentes do Banco Mundial, verificar a possibilidade e a celeridade de recursos também de organismos internacionais chegarem mais próximos. O governo federal não tem medido esforços, o governo estadual não tem medido esforços, as prefeituras das 7 cidades não têm medido esforços. Podemos dizer hoje, segundo o relatório do Pezão, do Ícaro, dos nossos secretários, das autoridades federais, estaduais e municipais, é que há cerca de 10 mil homens e mulheres envolvidos nas 7 cidades da região serrana, trabalhando intensamente no resgate de corpos para enterrar os nossos mortos com dignidade e tratar os vivos com respeito, com cidadania e com o nosso maior desafio, que é a recuperação da vida cotidiana na Serra. Acho que poderia deixar alguém do governo federal falar. Bom, boa tarde, governador Sérgio Cabral, senhor vice-governador Pezão, senhores ministros de Estado, José Eduardo Cardoso, Nelson Jobim e a minha amiga Maria Fernanda, presidente da Caixa, senhores e senhoras da imprensa. Conforme anunciamos ontem, a presidenta Dilma recomendou que voltássemos à região serrana do Rio de Janeiro para que a gente pudesse aqui criar um grupo de mobilização e de apoio à reconstrução nos esforços que estão sendo liderados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse grupo, que vai integrar todos os órgãos federais envolvidos, contará com um representante do Ministério da Integração, que será o seu secretário nacional da Defesa Civil, o coronel Humberto Viana, contará com um representante do Ministério da Defesa, que será o general Ferreira, contará com um representante do Ministério da Justiça, o comandante da Força de Segurança, que é o comandante Aragão, e teremos ainda um representante do Ministério da Saúde, que está sendo designado pelo ministro Padilha, Oscar Berro, que estará representando o Ministério da Saúde. A visita aqui também é para poder, mais uma vez, se colocar à disposição do governador Sérgio Cabral, do vice-governador Pezão, sobre as demandas adicionais que se façam necessários para o socorro às vítimas
dessas recentes chuvas que se abateram aqui sobre a região serrana do Rio de Janeiro. A gente quer dar um testemunho. Chegamos aqui com os recursos liberados para o governo do Rio, liberado para as prefeituras atingidas e com a série de providências a nível do governo federal que já foram anunciadas, que já estão sendo praticadas do ponto de vista da antecipação de benefícios, de pagamentos que estão sendo operados pela Caixa Econômica Federal, tudo isso para levar alívio, apoio àqueles que foram atingidos por essa adversidade. Queremos também dar um testemunho do esforço mobilizado pelo governo do Rio de Janeiro. De quinta-feira, quando aqui estivemos com a presidenta Dilma, para hoje, aqui a gente pode testemunhar o grande trabalho realizado de desobstrução, limpezas de rua, atendimento às vítimas, mas é evidente que o desafio que está pela frente é muito maior e vai precisar do apoio, do engajamento e da integração ainda maior do governo da União, do governo estadual e dos governos municipais. Ouvimos, na presença do governador Sérgio Cabral, o testemunho dos representantes dos setores produtivos dessa região, do segmento do turismo, hotéis, pousadas, restaurantes, do setor de gastronomia, que foram profundamente atingidos. Ouvimos representantes do setor industrial. Aqui nós temos um importante polo de confecções, um importante polo metal mecânico, que emprega milhares de pessoas e essas atividades, muitas delas, se encontram paralisadas ou semi-paralisadas. Ouvimos aqui o relato do secretário de Agricultura dos graves prejuízos que está sofrendo a área rural desses municípios, que é o principal abastecedor de hortaliças, de verduras, de frutas para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E quero anunciar que medidas de apoio aos setores produtivos da região serrana já estão sendo analisadas pelo Ministério da Fazenda, pela Casa Civil, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Integração. A presidenta recomendou a minha presença aqui pelo menos 2, 3 vezes por semana. Portanto, eu estarei retornando ao Rio na próxima quinta-feira. Amanhã vou trabalhar com o ministro Palocci, com o ministro Guido e espero, governador, que entre quinta e sexta a gente possa estar anunciando as medidas de apoio ao setor produtivo. Que medidas são essas? A liberação de financiamentos novos, com prazos de carências que podem variar de 2 a 4 anos, com juros baixos, com prazos de pagamentos que podem chegar até 10 anos, juros que serão capitalizados na carência e que poderão financiar tanto para o giro dos negócios, como também para a recuperação das unidades produtivas, prédios, instalações, máquinas, equipamentos. Portanto, nós estamos fazendo um levantamento. Apenas hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro encaminhou um perfil econômico dos municípios, informando o número de unidades industriais existentes, o número de trabalhadores. Nós estamos, portanto, fazendo um balanço para poder anunciar os volumes de recursos que estarão à disposição do Banco do Brasil, que estarão à disposição da Caixa Econômica Federal e que estará também à disposição da Agência Rio, que será também a Invest Rio, que será também um dos operadores deste programa de apoio ao setor produtivo. Portanto, nós vamos continuar trabalhando, né? Queremos agradecer. O governo federal hoje tem quase 1.000 pessoas aqui mobilizadas entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, a Defesa Civil Nacional. Nós vamos continuar ombreados com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com as prefeituras municipais, para que a gente possa enfrentar e vencer os desafios dessa tragédia. Muito obrigado. Vamos combinar aqui 3 perguntas, porque nós já estamos atrasados já. Por favor, um minutinho. Quando efetivamente os desabrigados vão ter uma casa para morar, não abrigos provisórios, mas uma casa realmente, quando? Beth, tem 3 fases. A primeira fase, o acolhimento inicial já realizado em prédios públicos e de entidades que estão nos cedendo, etc. Nós temos hoje cerca de
pelas informações que o secretário Rodrigo Neves nos passou, ele teve que se ausentar para continuar tocando a vida, 7 mil em abrigos e 6 mil em casas de familiares. O nosso levantamento é de 5 mil famílias nas 7 cidades. 5 mil e, vamos colocar 5.600 famílias nas 7 cidades. 5 mil nas 3 grandes e 600 famílias nas 4 menores. A presidente da Caixa já tomou todas as medidas de antecipação, como vocês já anunciaram, do Bolsa Família, do Programa Continuado e de recursos para esses que são assistidos pelo Bolsa Família. Entretanto, você tem desabrigados que não são assistidos. Então, pelo Ministério da Integração Nacional, pelos recursos que o ministro Fernando Bezerra já anunciou, 100 milhões, são 30 milhões diretamente para a cidade, 30 milhões para o Estado. Dos nossos recursos do Estado, nós vamos disponibilizar cerca de, vamos colocar em números grandes, próximo a 30 milhões para garantir esses valores do aluguel social, que é a fase que nós estamos agora começando numa coordenação entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o secretário Rodrigo Neves, o secretário de Governo Wilson Carlos, com todas as equipes que vocês veem aí de colete azul pela região serrana da Secretaria de Governo, para, junto com as prefeituras, e elas vão liderar esse processo, as prefeituras é que vão fazer, sob o nosso apoio, o cadastramento. Esse cadastramento será sempre, obviamente, acompanhado e auditado pela Secretaria de Assistência Social e pela Secretaria de Governo, pelas autoridades federais, e o nosso objetivo é que, segundo o Rodrigo nos passou, é que nós possamos já, nos primeiros dias de fevereiro, nos 3, 4 primeiros dias de fevereiro, já estar pagando a primeira prestação do aluguel social. Terceira fase. E essa segunda fase não é uma fase simples, é uma fase que requer todo um trabalho, porque você tem, em algumas cidades, maior oferta e em outras cidades, menor oferta. Mas claro que com um trabalho a miúde, detalhado, personalizado, dos nossos assistentes sociais, dos nossos quadros da Secretaria de Governo, junto com as prefeituras, família por família, o objetivo do Rodrigo é, em 20 dias, estar com os aluguéis sociais, estou aqui reproduzindo as palavras dele, que nós consigamos, nesse relatório que ele fez, nessa reunião que eu me referi. Terceira fase, construção de moradias. Vamos ter 3 níveis de frente. Uma frente de dinheiro estadual, sobretudo nas cidades menores, as 4 cidades menores, e o grande desafio, as 3 cidades maiores, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Nós estamos, nesse momento, encontrando terrenos, aqui mesmo o prefeito com o Pezão já identificaram terreno, nós estamos com 2 pleitos ao governo federal, já levados à presidente Dilma, já compreendidos pela presidente Maria Fernanda, mas que dependem não do Ministério da Fazenda, onde a presidente da Caixa está subordinada pela Caixa Econômica, mas do Ministério das Cidades. E, claro, a decisão da presidente, são 2 ações. A primeira, e todas as 2 relativas ao Minha Casa Minha Vida. Quais são? O valor do Minha Casa Minha Vida para esta região é de R$46 mil. Nós precisamos que chegue a R$52 mil para que tenha viabilidade econômica para o empreendedor, como é na capital, na cidade do Rio de Janeiro. É igualar o valor do Minha Casa Minha Vida dessa região à capital. E o segundo, pelos critérios do Minha Casa Minha Vida, metade é por escolha do ente municipal e metade do cadastro é por sorteio. Nós estamos apelando ao governo federal que se modifique e que 100% do Minha Casa Minha Vida seja o critério das pessoas em áreas de risco. Olha, estão me cutucando aqui para parar porque já está com risco de descida. Vai chover, eu tenho que sair agora. Oi? Isso aí o Pezão pode dar depois informações complementares. As nossas equipes ficarão aqui, eu vou acompanhar.
federal? Não, a compra de terrenos é nossa, a infraestrutura é nossa, são recursos do Estado, água, saneamento, compra de terreno e entra Minha Casa Minha Vida. Parte do recurso é nosso, parte do recurso é do governo federal. É assim que nós fizemos, tanto em Angra dos Reis quanto em Niterói. E vamos... A prefeitura, quando puder colaborar, a prefeitura muitas vezes não tem recurso nenhum, mas às vezes desapropria, senão a gente paga, não tem nenhum problema. Como o sistema alerta não foi implantado antes? Minha querida, o INMET informou a Defesa Civil do Estado que teriam chuvas moderadas a fortes. O Eduardo Paes me disse que recebe todo dia um relatório que vai haver chuvas de moderadas a fortes. Os prefeitos e a Defesa Civil passou para os municípios o relatório do INMET, chuvas moderadas a fortes. O que você interpreta chuvas moderadas a fortes? E toda vez recebe esse tipo de relatório. Não houve nenhum alerta no sentido, atenção, vai haver o que vocês viram que aconteceu aí. Vamos lá, por gentileza, agora não dá mais. Francamente, né? Com licença, gente, muito obrigada, muito obrigada. E a nossa edição especial fica por aqui. E não se esqueça, você é um privilegiado. Sobreviveu a toda essa tragédia para reconstruir a cidade. Unamos as nossas forças. Nós podemos sim escrever uma nova história.